aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste momento de estudo, nós apresentaremos para vocês alguns exercícios comentados sobre o último assunto estudado. E qual foi esse assunto? Nós falamos a respeito do conjunto dos números reais, tá bom? Então, para esse nosso momento de estudo, nós já vamos aproveitar, trazer algumas situações para vocês, aonde esse conjunto, o conjunto dos números reais, tem algumas situações, né, para você resolver, onde nós temos essa possibilidade de ter contato com exercícios que envolvem esse tipo de número. E lembra, conjunto dos números reais é composto pelos racionais em união com os irracionais. E lembra também que os racionais, eles vieram de uma ampliação dos inteiros, que por sua vez também veio de uma ampliação dos naturais, que foi aquele primeiro conjunto que nós estudamos. Então, significa dizer que qualquer informação relacionada a qualquer um desses conjuntos que eu acabei de mencionar para você vai ser objeto de estudo aqui para nós, tá? Então, nesse momento, nós teremos contato já com exercícios envolvendo o conjunto dos números reais. Eita, Renata, eu esqueci o que é natural. Eu não faço a menor ideia a respeito das operações dentro dos racionais. Calma, não precisa tu te apavorar. Basta você ir lá no nosso canal do YouTube, nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você vai ter acesso a todo esse assunto, gente. Separadinho, por série, separadinho por disciplina. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo e você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, não precisa se preocupar. Vai lá, assiste, vê as definições direitinho, vê a aplicação de cada propriedade, tudo direitinho, as operações que estão relacionadas dentro desses conjuntos. Lá faz a tua revisão bem rapidinho, depois volta, continua com essa aula aqui, que é justamente, né, para que você já tenha essa experiência de resolver exercícios relacionados a esse assunto, tá bom? Então, vamos começar e aqui na nossa primeira questão, o objetivo é justamente encontrar a chamada fração irredutível equivalente. E nós temos, né, aqui dado um decimal exato, nosso objetivo é descobrir quem é essa fração irredutível. Lembra, tá, que como eu tenho aqui a representação decimal e o meu objetivo é dizer fração, nesse caso, eu já começo, né, na minha primeira linha de cálculo, eu já começo escrevendo esse decimal no formato de fração. Então, veja, já temos o 625 sobre 100. Lembra, eu tenho dois algarismos após a vírgula, corresponde lá a dois zeros após a unidade, no caso 100, tá? No denominador. E aqui o meu objetivo é reduzir essa fração. Veja, foi solicitada a fração irredutível. Então, não é qualquer fração. Eu pararia se fosse qualquer fração, mas como foi bem claro o enunciado, ele pediu a irredutível, meu objetivo aqui é fazer divisões sucessivas até chegar nesse formato. No caso aqui, nós dividimos ambos, numerador e denominador, pelo 25. Então, 625 por 25 dá ele próprio, tá? É o quadrado dele. E o 100 dividido pelo 25 deu 4. Pronto. Bem aqui, nessa fração 25 quartos, eu já não consigo mais reduzir, tá? E ela, sim, é chamada fração irredutível. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Perceba que agora esse número, né, ele já tem um sinalzinho negativo. E eu tenho o número 0,182. Gente, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, não vai mudar em nada. Perceba que aqui, ó, eu tenho 3 números após a vírgula, tá? E, nesse caso, né, eu vou ter 3 zerinhos lá no meu denominador, acompanhados da unidade. Então, ao invés do 100, como no exemplo anterior, né, que eu tinha somente 2 algarismos após a vírgula, aqui eu vou ter o 1000. E veja, o sinalzinho, né, o número negativo, ele continua sendo negativo em sua forma de fração. Aqui, mais uma vez, eu chamo a tua atenção que o nosso objetivo é escrever, né, a fração irredutível, então eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. E quem é esse valor? No caso, foi pelo 2, tá? Fazendo 182 por 2 deu 91, fazendo o 1000 por 2 deu 500. E agora, essa fração menos 91 sobre 500, eu já não consigo mais reduzir. Então, esta é a fração irredutível, tá bom?
Veja que o procedimento ele acaba que se repete, tá? Então, recebeu o número no formato decimal, transforma na fração, transformou na fração, escreve, né? Vai fazendo divisões sucessivas até você encontrar uma representação que não seja mais possível reduzir, tá? Quando você chegar nessa representação, você já tem a chamada fração irredutível. Acompanha comigo mais esse exemplo, ó. 0,7. Transformando para fração, tu já tens 7 décimos. E bem aqui, ó, não tem mais nada para fazer. Nesse caso aqui, ela já se apresentou desde o começo na sua forma irredutível. Então, bem aqui, fração irredutível, 7 décimos. Próximo exemplo, 0,02. Então, você já entendeu, né, que você vai ter o 2 sobre 100. E aqui, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo 2, nós encontramos 1 sobre 50, 1/50. Então, bem aqui, nossa fração irredutível. É ela, 1/50, tá bom? Temos agora a segunda questão. Qual é o objetivo dela? Nós vamos ver alguns conjuntos, né? E aqui nós precisamos apenas fazer classificação. No caso, nós vamos classificar em conjunto vazio ou em conjunto unitário. Vamos ver agora como é que esses conjuntos se apresentam? Olha aqui o primeiro conjunto. X pertence aos naturais, tal que x elevado ao cubo dá o -8. Gente, número natural, tá? Conjunto dos números naturais. Veja que quando nós tentamos responder, tá? Essa representação algébrica aqui, ó, que é o x ao cubo igual a -8, na tentativa de responder, nós encontramos resposta. Vale o -2, que é a raiz cúbica do -8. Só que tem um problema. Que problema é esse? Número natural tem sinal negativo? Não, não tem. Esse número aqui que nós achamos, o -2, ele não é um número natural. Ora, se o meu objetivo é classificar em vazio ou em unitário, muito embora nós tenhamos encontrado uma resposta, mas essa resposta não faz parte do conjunto que foi dado lá no comecinho, na definição desse conjunto. Então, nesse caso aqui, ó, a classificação para esse conjunto é vazio. Belezinha? É esse o procedimento que a gente vai seguir, né? Fazendo a análise de acordo com as informações que foram passadas a respeito dos conjuntos que forem dados, tá bom? Essa foi a nossa letra A. Vamos ver mais uma letra. Olha aqui a letra B. X pertence, vou ler igual vocês, tá? X pertence a R menos, né? R menos, reais não positivos, tá? Não esquece, tá, gente? Para falar real negativo, tinha que ter o asterisco. O R menos, como vocês geralmente leem, é os reais não positivos, tá bom? Então, x pertence aos reais não positivos, tal que x elevado à quarta potência tem como resposta o 16. Gente, mais uma vez, a gente tem uma expressão algébrica aí, ó, tá aqui ela, tá? E é nela que nós iremos trabalhar, com ela que nós iremos, né, começar o nosso procedimento de cálculo. Ora, veja que eu tenho x elevado à quarta. Eu preciso tirar esse expoente, significa dizer que eu estou aplicando a raiz quarta em ambos os membros, tá? E aí, quando eu aplico essa raiz quarta, o que acontece? Eu vou encontrar que o x pode ser tanto o 2 quanto o -2. Então, por isso, nós colocamos essa representação aqui, que x pode ser mais ou menos 2. Perceba que tem uma condição. Esse conjunto que foi definido, o R-, ele não abarca essas duas informações, até porque, né, foge um pouquinho da ideia do próprio enunciado da questão. Ele pediu para classificar em vazio ou unitário. Aqui nós encontramos duas respostas, mas uma delas não vai fazer parte, justamente porque não está definida dentro desse conjunto. Qual é delas? Então, veja, ó, esse, né, no caso, nós vamos ter somente o x igual a -2. E aí nós temos, claro, né, o 2 está fora, né? Então, no caso aqui, agora sim, nós temos o chamado conjunto unitário. Gente, vamos continuar aí. Temos mais um conjunto para análise. Olha como ele foi posto aqui, ó. X pertence aos inteiros, tal que -1/5 menor ou igual a x menor ou igual a 2/3. Vamos ler novamente para que você entenda, tá?
como vem aí a leitura da forma correta. X é inteiro tal que x está entre menos 1/5 e 2/3. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, eu preciso descobrir um número inteiro, tá bom? E esse número inteiro, como é que eu faço para descobrir? Bom, eu já vou começar, né, a partir dessas frações aí. Vamos escrevê-las num formato que esteja mais próximo, né, para a gente conseguir identificar esses inteiros. Perceba que menos 1/5 é menos 0,2, tá? Isso é possível de colocar na reta numérica também, tá? Fica também fácil. O 2/3, bem aqui eu tenho uma dízima periódica. Então, no caso, eu encontro o 0,6 barra, ou 0,6, 6, 6 e assim sucessivamente. Coloca reticências, tá bom? Essa barrinha significa que é esse dígito que se repete infinitamente, tá bom? Então, o que a gente percebe aqui? Eu tenho um número inteiro compreendido entre menos 0,2 e 0,6 barra. Quem seria esse número? Só pode ser o zero. Então, nesse caso, a classificação para esse conjunto é conjunto unitário, certinho? Continuando aí, nós temos mais um conjunto, veja, olha como ele está posto aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X ao quadrado é menor do que zero. Gente, quando eu faço x ao quadrado menor do que zero, eu acabo constatando que eu não vou ter nenhum número real que satisfaz essa condição. Veja, nós já estamos no conjunto, né, que foi o último estudado, o maior de todos até então. E, dentro desse conjunto, eu não vou ter nenhum valor que satisfaça essa condição aqui. Ora, se eu não tenho nenhum resultado que satisfaz, nesse caso aqui, esse conjunto já é classificado como vazio, tá bom? Então, classificamos aí, temos mais um conjunto. Veja aqui, ó, a escrita dele, ó. X pertence aos reais, tal que módulo de x igual a menos 4. Gente, essa ideia de módulo é valor absoluto, tá? Então, quando a gente fala módulo, a gente está sempre fazendo associação com a distância daquela informação comparada com a origem, tá bom? No caso aqui, ó, módulo de x igual a menos 4. Perceba que essa informação é com ela que eu vou trabalhar, tá? E também eu não consigo identificar nenhum valor real para esse x, de maneira que eu consiga, né, esse módulo de x igual a menos 4. Por quê? Porque quando eu pego qualquer valor para x, sendo que esse valor de x ele é real, o que vai acontecer com o módulo dele? O módulo vai ser sempre maior do que zero. Então, nesse caso, bem aqui, a classificação para esse conjunto também já é conjunto vazio, tá bom? Então, vamos continuar aí já com a terceira questão. E aqui já foi definido um conjunto, tá? Ó, real, não nulo, tá? Pensa na reta real, nos números reais, somente tirando o zero. Aqui também o nosso objetivo é classificar em verdadeiro ou falso para as afirmações que vão aparecer aí para nós, tá? Então, lembra qual é o conjunto que nós estamos trabalhando. R asterisco. Então, no caso, você está só excluindo o zero, certinho? Então, vamos ver aqui a primeira afirmação. O oposto de x é sempre negativo? Gente, olha essas palavrinhas absolutas. Sempre, nunca, todo, tá? Então, dá destaque aí no teu material para essa palavra e vamos refletir a respeito disso aqui. O oposto de x é sempre negativo? Gente, se tu já pegar um número negativo, o oposto dele, qual vai ser? Vai ser negativo também? Não vai. E aqui eu te dou um exemplo. Isso aqui já é falso, tá? Aqui, por exemplo, se você tomar o número menos 4,3, o oposto dele, né, você fazendo o jogo de sinais, isso aqui vira positivo. Não é verdade? Então, ó, o menos x, que é o oposto de x, vai ficar um número positivo. Então, essa afirmação aqui, ó, falsa, não tem como, tá bom? Essa primeira aqui já descartamos, ela já é falsa. Vamos para a segunda afirmação. Olha como está sendo dito aqui, ó. X ao quadrado é sempre,
Olha, de novo essa palavrinha, tá? Dá destaque para ela e reflete em cima dela, tá? É sempre maior do que x. Será mesmo? Gente, mais uma vez eu tenho uma afirmação falsa. E vou te dar como exemplo a fração meio, que é o 0,5 também no formato decimal. Quando você faz meio ao quadrado, tu tens a fração quarto. E um quarto não é maior do que meio, tá? No contrário, um quarto é menor do que meio. Nesse caso, aqui, mais uma afirmação que está furada, ela é falsa, tá bom? Não tem como eu garantir que isso aqui acontece sempre. Vai ter exemplo que sim, tá? Se você pegar um número natural, por exemplo, natural faz parte dos reais não nulos, tá? Então, pega o 2, 2 ao quadrado, 4, satisfez. Mas, no caso da representação decimal ou fracionária, bem aqui já não deu mais certo, tá bom? Então, nesse caso aqui, mais uma que é falsa, justamente por causa dessa palavrinha, ó, sempre, tá? Então, dá destaque para ela e sempre reflita em cima dela. Sempre reflita em cima do sempre. É isso mesmo que eu quero dizer, tá bom? Então, vamos para a próxima. Olha como está sendo apresentada, tá? Ó, o dobro de x é sempre menor do que o triplo de x. E agora? Lembra o conjunto que nós estamos trabalhando. O R asterisco, ou seja, os reais com exclusão do zero. Claro, né? Porque se fosse o zero, ele já daria indícios da maioria ser falsa, tá? Então, por isso, né, foi afirmado desde o começo lá que o zero está fora, tá bom? Então, nesse caso aqui, o dobro de x é sempre menor que o triplo de x. Vamos pensar? No caso aqui, ó, eu já te digo de cara que também é falsa. Por que disso? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos fazer esse x igual a menos 3. Gente, quando eu faço o dobro de x, ou seja, 2 vezes x aqui, quem é esse x que nós escolhemos? O menos 3. Então, nós temos menos 6, tá? Como resposta para o dobro. E o triplo dele? Ora, 3 vezes o x vai ser 3 vezes o menos 3, portanto, menos 9. E perceba, aqui não valeu essa afirmativa aí, tá? Aqui nós encontramos 2x maior que 3x. Então, mais uma aqui que não deu certo para esse caso aqui. Renata, me dá um exemplo que daria certo. Pega um número positivo. Com número positivo, dá certo. Aqui eu nem precisei usar racional. Aqui, só dentro dos inteiros, já não satisfez essa afirmação, tá bom? Mas, você pegando um número positivo, um número natural, por exemplo, ia dar certo, tá? Mas quando esse conjunto é ampliado, para o caso dos inteiros, bem aqui, por conta do sinalzinho, repito, eu nem precisei usar número com vírgula, tá? Que é o racional. Nesse caso aqui, foi suficiente pegar um número inteiro e já ver que não iria dar certo para essa afirmação, tá bom? Então, mais uma que foi falsa. Até então, todo mundo foi dando falso, né? Então, vamos para a próxima. Acompanha comigo aí que diz o seguinte, ó. O inverso de x pode ser maior do que x. Pode ser. Já ficou melhor, né? Essa afirmação, ela já está mais, né? Começando assim a ficar mais bem apresentável, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque aquelas palavras sempre, nunca, todo, tá? Elas são absolutas. Então, na matemática, a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais trabalhando dentro de conjuntos numéricos, tá bom? Então, nesse caso aqui, sim, gente. Aqui a gente nem precisa, né, apresentar o exemplo, porque é uma possibilidade. Ele está dizendo que é regra? Não, ele disse que pode ser. E aí você pode escolher qualquer valor, tá? Pensa no número, por exemplo, sei lá. Pensa no número meio. Faz x igual a meio. E aplica o inverso de meio, vai ficar o 2. Então, ele foi maior do que o próprio x? Sim, foi. Então, aqui, ó, bonitinho, perfeitinho. Então, pode ser. Não é como regra, não é como verdade. Ele não afirmou, por exemplo, que o inverso de x é sempre maior do que x. Não. Ele disse que pode ser. E a gente viu uma possibilidade que dá certo e outra que não. Se você pegar, por exemplo, o 2 e calcular o inverso, que é meio, aí já não deu certo. Mas houve a possibilidade. O pode ser, valeu. Então, nesse caso aqui, verdadeiro, tá? Vamos para mais uma? A gente já está aqui finalizando a nossa aula e nós temos x mais 2 pode ser menor do que x. Gente,
Também concordo. E você? Nesse caso aqui, ó, lembra que eu estou trabalhando no real com a exclusão do zero. Então, se você será? Olha só, pegadinha, tá? Nesse caso aqui não, tá? Se eu fizer a desigualdade, x mais 2 menor do que x, eu estou afirmando que o zero x vai ser menor do que 2. 2 negativo, no caso. E, por sua vez, o zero menor do que menos 2. Gente, bem aqui não dá certo. Isso aqui é até absurdo, tá? Então, nem sempre quando vem o pode ser, também vai ser verdadeiro sempre, tá? Então, dá destaque sempre para essas palavrinhas, reflete em cima delas. Eu espero que você tenha compreendido e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.